Chegamos a partir de agora aqui pela Luau TV, canal 5 de Nova Friburgo, com mais uma edição inédita do nosso programa Entrevistas, que todas as terças-feiras chega para você, na sua residência, para poder te informar e te entreter, trazendo pautas sempre que possam te engrandecer. Doação de sangue. Já há algum tempo, o programa já vai completar 10 anos, eu nunca fiz uma pauta como essa. E hoje, esse dia chegou. Você já doou sangue? É sempre importante doar sangue. O médico Arthur Matar Gremion veio ao programa para poder falar deste assunto que a grande mídia, até o governo federal, vira e mexe, fazem campanhas para poder estimular a população a doar sangue. Arthur, muito obrigado por ter vindo. A primeira pergunta, que era quase uma pergunta clichê. Quem pode doar sangue? Então, obrigado pela presença. Tá? É importante. Presente eu agradeço a tua. Sempre bom poder falar aí sobre doação de sangue, que é um item muito importante, né? Então, quem pode doar sangue, né? A doação de sangue, a gente tem muitas questões relativas, né, ao paciente. Mas, basicamente, você tem uma idade entre 18 a 59 anos, né? Pessoas que, por exemplo, fizeram uso de tatuagem, existe é um pouco relativo, mas no mínimo assim, de 6 a 1 ano você evita a doação, mas sempre é bom ter uma avaliação prévia. Há muito tempo o hipertenso e o diabético não podiam doar o sangue, só que hoje a nossa população, a grande maioria é hipertenso e diabético, então a gente consegue fazer uma avaliação individual, né, de cada pessoa. Então, por exemplo, o paciente que usa insulina, ele já não poderia doar o sangue. Mas basicamente, assim, o jejum, a gente não precisa de um jejum, né, aquele jejum de 12 horas. Gigante, que vai fazer o exame de sangue, precisa ficar 12 horas, não precisa. São 3 horas de jejum, principalmente de alimentos gordurosos, né? Então, geralmente, como a doação, depois a gente vai falar, é de manhã, né? A gente fala para a pessoa, uma rabanada, passar aquela manteiga no pão, né? Leite, a gente evita, faz um café, um creme crack e vai fazer a doação. Mas basicamente é isso, é uso de tatuagem, um tempo entre 6 a 1 ano, 18 a 59 anos. Agora, Arthur, quanto tempo se leva para fazer todo o procedimento na doação de sangue? Eu tô perguntando isso como uma pessoa que vai ao posto de saúde ou ao hospital. Assim, falando especificamente do Hemocentro, né, aqui em Nova Friburgo, o tempo mais ou menos, assim, nesse evento que a gente até fez, foi uma coisa mais atípica, que foi um mutirão, né? Foram muitas pessoas ao mesmo tempo. Mas, basicamente, você vai chegar lá, você vai fazer a sua fichinha, entre 15 minutos para você fazer a ficha, você passa pela enfermeira, você vai tirar ali um examezinho para ver quanto está a hemoglobina, quanto está o hematócrito, porque ali, às vezes, você já pega algumas pessoas que não podem doar. Basicamente, o tempo de entrada, fazendo a ficha, passando pela avaliação da enfermagem e o tempo de doação uns 15 minutos, pegando o acesso, saindo tudo direitinho. Então, eu vou dizer que uma meia hora. Se for aquela pessoa que não se desespera, que não pode nem ver. Que desmaia, né? Isso acontece. Eu para fazer exame de sangue, já peço a conversa comigo. Mas basicamente é isso. Assim, um dia normal, assim, infelizmente os dias normais, a gente tem 3 a 7 doadores no máximo, de segunda a sexta-feira. Mas é um número muito baixo. Muito baixo. Isso é muito baixo, não suporta. O nosso Hemocentro precisa de muito mais. Assim, mas normalmente é 30 minutos. Se você for lá de segunda a sexta-feira, de 8... Todo o procedimento, mais ou menos, uma meia hora. Passou, fez a fichinha, você vai responder um questionário, porque assim, tem essas orientações que eu falei anteriormente, mas tem um questionário gigantesco, que lá vai também ter uma avaliação individual de cada paciente. Que tipo de avaliação individual? Você tem uma avaliação com várias perguntas, né? Comportamento de risco, sorologia, se você já fez teste sorológico, até o próprio sangue que você no dia vai colher, vai para o Hemorrio, para você poder ter essa avaliação, porque às vezes a pessoa também pode mentir, né? Que é uma coisa muito... mas o caráter da pessoa é individual. Então também tem esse controle. Você tem a prova do sangue também no Hemorrio. O processo todo, ele oferece algum risco à pessoa? Olha, o processo, a gente nunca pode falar que não, né? O que acontece? Depende muito também, assim, a grande parte depende muito do preparo da pessoa. Um exemplo, se a pessoa, por exemplo, está 12 horas de jejum,
não comeu, não dormiu, o ideal é dormir 6 horas, pelo menos 6 horas de sono, de descanso. Assim, a pessoa não toma bastante líquido, é uma pessoa que não tem hábito de tomar água, está desidratada, ou, no caso, se ela estiver resfriada, dependendo, ela nem vai poder doar, você pode ter uma hipotensão, porque você vai tirar uma quantidade significativa, mais ou menos 1/2 litro de plasma, né, de sangue. É muita coisa. Você acabou de responder a próxima pergunta. Quantos mililitros? Mas, desculpe te interromper. Não. Essa retirada de quase 1/2 litro de sangue pode afetar, a pessoa pode se sentir grogue? Pode. Que tipo de reação pode acontecer? Então, uma sensação assim, até de desmaio, de fraqueza, é mesmo? Pode acontecer. Não é o normal, né? Mas assim, o preparo individual é muito importante. Por isso que tem toda essa estratificação, essas perguntas, se a pessoa estiver resfriada, várias coisas que afetam, no caso, podem facilitar o quadro de hipotensão, né? Porque é uma hipovolemia, né? Não deixa de ser. O Hemocentro em Nova Friburgo se localiza onde? É no anexo do Hospital Municipal Raul Sertã. Isso é bom as pessoas saberem. Então, qualquer pessoa pode chegar qualquer dia da semana, seja segunda-feira, sábado, terça, quinta. De segunda a sexta, o horário é fixo, de 8 às 11h30 da manhã. No sábado foi essa campanha que a gente começou, que vai ser um sábado por mês, a princípio, porque a gente não tinha esse sábado por mês. Bom, você chegou nesse ponto que eu queria adentrar. A torcida do Botafogo se mobilizou para poder doar sangue. Não seria interessante as demais torcidas cariocas, o Fluminense, o Flamengo e o Vasco também se mobilizarem? Porque tem gente. Com certeza, sim. A ideia surgiu, vou falar um pouquinho da ideia do... Claro. A gente tem um grupo aqui em Friburgo, que chama-se Abrace o Botafogo. É um grupo muito legal, a gente tem até gente da imprensa, o Vinícius Gastin faz parte. Botafoguense. Fanático. Né? E é um grupo que a gente sabe das dificuldades do Botafogo, o Botafogo não passa por um momento muito bom, mas o grupo é muito unido. Fica tranquilo, o Fluminense também não. O grupo é muito organizado, a gente faz vários eventos, traz jogadores. E assim, a gente tem uma amizade, virou uma amizade muito grande. Então assim, eu levei a ideia ao grupo, né? E consegui, junto à prefeitura, à secretaria, organizar o movimento, né? Porque o que acontece? Durante a semana é muito complicado, né? A pessoa trabalha, é difícil você conseguir tirar a pessoa do seu serviço para poder fazer um mutirão. Então essa ideia de abrir aos sábados, né? Começou com o Botafogo por causa do grupo, mas a ideia, assim, eu até conversei com algumas pessoas de outros times e falei, a ideia a gente pode fazer um sábado por mês de uma torcida, pode fazer uma gincana. Assim, ideias são bem-vindas, né? Grupos, como grupos de igreja, academias. Muita gente já ligou até para o hospital para saber. Isso é muito legal. Academias é o que mais tem aqui na cidade. Com certeza. Igreja também. Não falta, né? Não falta. Esse resultado, com a participação da torcida do Botafogo, foi bastante expressivo? Olha, foi um recorde. Foi recorde? Foi recorde. Porque o Hemocentro ele já foi dentro do hospital e agora ele é o anexo, ali do lado do CTU, perto dos ambulatórios. O recorde, assim, não sei se isso são valores totalmente oficiais, mas eu até conversei com o Roberto, que é quem comanda lá o nosso Hemocentro. O recorde era 44 bolsas aptas, né? Porque você também tem aquilo, às vezes você tem 100 pessoas que vão lá, fazem a ficha, mas não podem doar, ou a bolsa também é rejeitada. A gente conseguiu 62 bolsas aptas, então assim, foi um número muito expressivo. Você consegue fazer o estoque por mais ou menos 3 a quase um mês do hospital. É mesmo? Que é uma coisa muito importante, né? Eu ia até te perguntar isso, porque a gente sabe que o Hospital Raul Sertã é um hospital central e regional, regional, e abarca todos, não só Nova Friburgo, mas todos os municípios da... 11 municípios aí em volta, mais ou menos. A maioria dos municípios que tem aqui, Bom Jardim, Carmo, Sumidouro, tem o que? Postos de saúde só. É o Raul Sertã que segura a onda. Né? Com certeza. E é uma coisa muito importante, assim, sempre é bom a gente falar que, por exemplo, eu tenho o plano da Unimed, tenho aqui no hospital, em Friburgo a gente tem alguns hospitais particulares, Unimed, Hospital Serrano, Hospital São Lucas. Só que assim, qualquer um de nós, se a gente está andando de carro, está indo para academia, está indo para o trabalho, se a gente for atropelado, a gente vai desembocar no Raul Sertã. E lá,
que vai ser o primeiro, né? Por exemplo, se você tiver um choque hipovolêmico, né? Foi acidentado em via pública, você vai para lá, se você não tiver a bolsa de sangue, você corre grande chance de óbito. Isso qualquer cidadão friburguense. Então, por isso, essa importância de você ter o Hemocentro com o nosso banco, né? O nosso estoque cheio. Agora, Arthur, é uma coisa que eu percebo já há bastante tempo, é que existem campanhas, todo ano tem campanha, pedindo doação de sangue. Seja em qualquer rede, Globo, SBT, Band, Record, Rede TV, nos canais fechados. Por que o brasileiro doa tão pouco sangue? Olha, essa é uma pergunta, acho que um pouco até complexa, né? Eu acho que tem um lado pessoal do brasileiro. Eu acho que assim, nós somos todos muito bem intencionados. Tanto que no dia lá, às 7 horas da manhã, já tinham 20 pessoas que eu não tinha feito contato. Então isso foi uma coisa para mim, né? As pessoas ouviram. Mas assim, o principal, eu acho que assim, além da divulgação, você tem que conseguir chegar ao público certo. Então assim, eu acho que mesmo tendo uma divulgação, eu acho que a divulgação não é muito direcionada. A gente até usou, consegui o Túlio, o Donizete, que são ídolos do Botafogo, para poderem, né, chamarem a torcida. E em Friburgo a gente tem uma imprensa muito legal, então isso eu não posso reclamar, foi bem divulgado. Só que eu acho que também passa um pouco pela conscientização. Isso aí é uma coisa que eu acho que tem que vir da escola, né? Tem que passar, assim, educação em casa, educação na escola. Isso a gente aprende muito com os japoneses, né? Os japoneses são, nesse lado aí, eles estão anos-luz na nossa frente. Então, eu acho que falta também conscientização, pessoal e coletiva também. E esse start, certamente, no futuro, podemos perceber que as doações de sangue podem aumentar, pode ser uma coisa... Quando eu digo isso, com o tempo, as televisões não vão precisar mais fazer campanhas, porque já vai ser uma coisa recorrente, é o que se espera. Gustavo, eu acredito que sim. Eu acho que... Eu senti muito isso, às vezes, assim, a ignorância com quem pode doar ou quem não pode doar. Realmente, como a gente falou no início, é uma lista longa, né? Eu acho que isso também pode ajudar muito a divulgar, porque eu acho que a vontade tem. Eu acho que falta a conscientização, né? E a informação. Tendo esses dois, exatamente, eu acho que o start já vai ser dado. Casa as duas para poder funcionar. Agora, a pessoa tem o direito, seja qual área que atua profissionalmente, tem o direito de escolher um dia no ano para ir doar sangue. Não sou advogado, não entendo muito bem de lei, mas eu tenho, isso aí é uma coisa recorrente. Todo mundo fala isso, que você tem o direito a um dia no ano, você tem que ter o abono do seu emprego para a doação de sangue, que é uma coisa muito legal, né? Arthur, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma parada agora aqui, nós vamos para um rápido intervalo comercial e o Arthur vai voltar para poder falar mais sobre doação de sangue. E você que é torcedor do Fluminense, do Vasco ou do Flamengo, fique ligados porque em breve vocês serão escalados para entrar nesse grande jogo. Voltamos já já.